Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, eu tô gravando aqui bem pertinho de vocês, porque eu acho que o áudio desse vídeo não vai ficar muito bom, então eu tô aqui tentando me esforçar, porque tá chovendo muito, tem previsão de chuva até domingo, e se eu depender da chuva pra gravar, eu não gravo essa semana mais. Eu já, ó, tá aqui a prova, gente, eu já tentei gravar com fone. Tá puxando muito chiado lá de fora. E o vídeo ficou bem ruim. Então eu tô gravando de novo agora sem fone. E, gente, já vou adiantando vocês, eu fiz um pequeno investimento pro canal e eu comprei já o microfone. Só que não chegou ainda e eu também não sei se vai ser bom, não sei se vai dar certo, mas eu juro que eu tô tentando. E eu quero agradecer muito de coração aos 2.000 inscritos e dizer sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu tô muito contente, eu não imaginava que o canal ia crescer tão rápido, eu achei que foi muito rápido. E eu fiquei bem surpresa com as pessoas chegando e, enfim, gente, meu coração, ele tá tão cheio. Vocês deixam a minha vida tão melhor, tão mais feliz. Os comentários, vocês são tão gentis, tão carinhosos. Eu queria abraçar todo mundo, gente. Vocês são demais. Muito, muito, muito obrigado. E se você tá chegando agora e ainda não se inscreveu no meu canal, ou se você já estava aqui antes e ainda não se inscreveu no meu canal, já pode clicar aí em se inscrever, ativar o sininho, já vai curtindo, comentando, porque depois vocês dormem e não comentam. Gente, em comemoração aos 2.000 inscritos, eu fiz um vídeo que pra mim foi um desafio, que foi achar 50 fatos sobre mim. Então hoje o vídeo vai ser sobre isso, 50 fatos sobre mim. Foi bem difícil, gente, falar sobre mim assim, desse jeito. Eu, assim, juntar, reunir 50 coisas. Tem algumas coisas aqui mais polêmicas, não é nada demais, mas... E tem algumas coisas que eu não sei nem como falar, assim, publicamente. Vou chegar lá, mas não é nada demais. É que são assuntos delicados pra mim. Então vamos começar o vídeo, gente. Primeiro fato sobre mim, gente. Ó, eu tô com uma colinha aqui, tá? Então vocês vão ficar me vendo olhando pro lado, porque eu preciso ler. Impossível decorar 50 fatos, então eu vou ler aqui pra vocês e comentar os que fizerem sentido. Primeiro fato é que eu sou filha única. E eu não acho que eu seja mimada. Eu acho que às vezes eu sou um pouco folgada. Mas aí é outro fato. É um defeitinho aqui, que às vezes eu abuso pedindo água pro meu marido pegar na cozinha pra mim. Mas acho que isso não tem a ver com ser mimada. Eu sempre corri atrás das minhas coisas, eu ajudava meus pais em casa, meus pais sempre me ajudaram muito, 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 muito mesmo. Mas eu acho que eles fariam isso por qualquer filho. Então eu não acho que eu seja mimada, mas eu sou filha única. Eu passava todas as minhas férias na fazenda. A minha família é de Minas e alguns tios, primos de graus avançados ainda são de lá e eu ia com os meus avós para essa fazenda em Minas. Então eu digo que eu cresci montando no cavalo, tirando o leite da vaca, brincando com as galinhas, com o porco. Gente, eu amava. Eu amava. Eu amo a roça, eu amo o cheiro de fazenda, eu amo o mato. Eu dava milho pra égua. Ai, gente, eu peguei carrapato. Eu moro na cidade, mas por falta de opção, assim, porque a vida do meu marido, enfim, a nossa vida se estabeleceu aqui na cidade. Mas eu amo roça, eu amo fazenda. E, gente, terceiro fato sobre mim é que é um dos que eu acho que vocês não sabiam, que eu não sou católica. Aqui no canal tem vídeo de reza, tem vídeo com a minha avó me benzendo e tudo mais. Só que eu não sou católica, minha família é, e eu gosto muito de ser benzida. Eu também gosto de tomar passe, eu gosto de qualquer coisa que seja pro bem. Então, com a minha avó me benzendo, não tem como ser uma coisa ruim. E eu não tenho religião nenhuma, na verdade. Na verdade, eu gosto de saber sobre os ensinamentos de todas as religiões, porque eu acho que sempre são palavras do bem, são palavras boas, com uma energia boa. Então, eu não frequento nenhum lugar e eu não tenho uma religião do coração. Eu gosto de saber um pouquinho sobre cada uma
E eu acho que esse ponto sobre mim, eu queria falar isso pra vocês, porque é um pouco contraditório até eu trazer vídeos de benzimento e não ser uma pessoa católica. Mas eu não sou descrente, tá? Eu só não frequento a igreja católica, eu sou batizada, meus filhos não são batizados e eu não quero batizá-los porque eu não sigo a igreja católica, então eu tomei essa decisão. Se um dia eu seguir, aí sim eu batizo, e se um dia eles quiserem ser batizados, eu vou respeitar também em qualquer igreja, porque eu acho que cabe a eles decidir o que eles querem seguir. Mas esse é o meu pensamento, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não... Olha, eu tô num processo aqui de quebrar os julgamentos. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Então, se você pensa diferente de mim, ou se você fez diferente de mim, tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. Gente, eu fiz alguns anos de balé. Eu comecei a fazer balé quando eu tava na escolinha, com 3 aninhos ali, de 3 para 4 anos eu entrei no balé. E durante a minha vida eu voltei pro balé várias vezes. Então eu parei de fazer balé quando eu tava na faculdade. Aí eu comecei a trabalhar, ficou difícil ter tempo para fazer balé. Eu fiz dança contemporânea, né, balé contemporâneo e o clássico. Eu não danço bem, exatamente pelo fato de ficar sempre interrompendo esse processo. Mas eu tenho aqui as roupinhas, a sapatilha de ponta, eu tenho tudo ainda. E talvez a sapatilha de ponta eu tenha doado. Eu não lembro, gente, porque realmente é uma coisa que eu não uso há algum tempo já. Eu parei de dançar porque eu tive um problema na coluna da última vez e logo em seguida já veio aquela coisa, a questão do isolamento. Então, depois disso eu não voltei mais. Gente, eu amava estudar, eu amo estudar. Eu adoro ler, pesquisar, entender, saber das coisas mais a fundo. Então, eu pegava os livros da escola, nas férias, quando os meus pais compravam os livros que eu ia usar naquele ano, e eu já queria fazer as lições. Eu amava estudar, mas eu não gostava de ir pra escola. Eu não gostava de ir pra escola, porque eu não gostava das pessoas. O pessoal da minha sala de aula, eles não eram nem um pouco sensíveis, sabe, gente? Eu não sei se dá pra falar de bullying, mas acho que era. Eu não gostava do jeito que eles tratavam, que a maioria, né, tratava as pessoas. Eu tinha uma amiga e o cabelo dela era bem crespo e eles ficavam chamando ela, por exemplo, de sabugo de milho. Eu achava isso de um desrespeito tão grande, mas não era só isso. Eu tô dando um exemplo das atitudes que as pessoas tinham. Eles não tinham respeito. E eu cresci nessa escola, né? Foi onde eu estudei a maior parte da minha vida, da primeira série até o segundo colegial. Eu estudei nessa escola. E infelizmente, a minha sala de aula era uma sala extremamente desrespeitosa, com, enfim, gente, eu não sei nem o que falar. Eu não tenho contato com a maioria dessas pessoas. Em compensação, 2 dos meus melhores amigos estudaram lá e eu tenho contato até hoje. E, óbvio, não eram pessoas que eram respeitadas, justamente eram pessoas que sofriam alguma interferência. Mas, enfim, ponto superado. Gente, eu sempre fui de questionar os porquês de tudo, de tudo. Eu nunca soube lidar com injustiça, então voltando um pouco nesse ponto da escola, eu nunca aceitei muito que as coisas fossem feitas de uma forma errada ou que as pessoas não tivessem respeito. Então, assim, meus amigos geralmente eram essa minoria que era pisada e, inclusive, eu era também, enfim, mas eu protegia, defendia e mais. Não só quando alguém era injustiçado, quando eu era injustiçada, eu questionava. Eu questionava até as atitudes da escola, dos professores, de chefes meus. Quando eu entendia que uma coisa não devia ser feita, eu sempre abri o peito e fui pra cima. Não com violência, mas sempre fui de questionar. Eu trabalhei numa empresa
que eles faziam os funcionários dormirem na empresa, porque assim era só uma menina que ficava cuidando daquele, era um armazém. Ela ficava ali cuidando só ela daquele armazém na parte da noite, mas o expediente dela era até às 6. Eles faziam ela dormir lá porque não tinham segurança. E ela tinha filha, gente. Ela tinha uma filha bem pequena. Eu sabia dessa situação dela e eu achava isso um absurdo. E a empresa não pagava nada extra, como se ela estivesse fazendo um favor. Só que numa relação de trabalho, gente, isso não é favor. Isso é trabalho análogo a trabalho escravo. E eu achava isso um absurdo. E eu questionava. Eu sempre questionei, eu sempre levantei, eu sempre tentei orientar, por exemplo, ela falando, você não precisa fazer isso. Enfim, sempre questionei chefe e, por exemplo, também já tive um chefe de outra empresa que falou para um estagiário calar a boca. Eu falei, você não pode falar assim com as pessoas. E não interessa se ele é diretor, né? Enfim, eu vou chegar lá porque é outro fato sobre mim. É 7º fato agora, gente. Ah, inclusive, o que faz parte desse fato que eu acabei de falar é que na minha escola eu também não aceitava injustiças com nota. Então, eu sempre fui de negociar nota, gente, mas não porque eu precisava de ponto. Era tipo assim, eu tirei 9 na prova. Mas na correção, o professor corrigiu errado. Era para eu ter tirado 9,5. Aí ele me comia esse ponto porque ele errou e eu achava isso errado, não é que eu merecia o meio ponto, eu fiz por merecer, eu estudei e vai saber se no próximo semestre eu não ia precisar desse meio ponto para compensar e eu conseguir aprovação. O que é certo é certo. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhum problema em falar isso não está certo e eu quero devolver. Por exemplo, vocês viram um videozinho de compra da Shopee, né? Hoje, o vendedor, depois que eu conversei bastante com ele, com educação, ele me fez o reembolso da colher que eles me mandaram errado. Eu comprei uma colher, eles me mandaram outra. Eu queria devolver a colher que eu comprei e ele me devolveu o dinheiro. Mas ele não quer a colher de volta. Ele vai me devolver o dinheiro. Gente, isso pesa em mim. Eu não acho isso certo. Porque eu tô com um produto aqui. Não foi o que eu comprei. Eu também não acho certo que o fato foi que ele errou. Mas eu quero devolver, porque. Ai, gente, eu não sei. Eu gostaria de devolver porque eu acho que ele acabou saindo prejudicado dessa situação também. Enfim, então essa coisa de injustiça é uma coisa que pega muito e sim, eu me cobro muito eu com a minha consciência também. Gente, eu fiz muitas atividades extracurriculares na minha vida. Muitas, muitas. E eu vou aqui falar pra vocês, eu vou tentar lembrar de todas. Mas eu era uma criança extremamente ativa, então eu ia pra escola de manhã e à tarde eu fiz natação. Eu não sei nadar, tá? Mas eu fiz natação, ginástica olímpica. Já fiz o balé que eu falei pra vocês. Eu fiz teatro, eu fiz coral, flauta, violão, teclado, piano, fiz curso de cinema documentário, fiz. Deixa eu ver se eu lembro mais coisas, gente. Fiz o balé, eu falei balé e balé contemporâneo, eu fiz tango, dança de salão, fiz. Gente, eu fiz muita coisa de curso extracurricular. Fora coisas normais, assim, tipo academia e tal. Mas aí não é atividade extracurricular, né? Acho que talvez algumas coisas que eu falei talvez também não entrasse, não sei. Mas, gente, eu já fiz muita coisa nessa vida. Eu adoro, eu sou muito ativa e acho que por mim eu faria mais um monte de curso. Inclusive, depois que eu me formei, eu já contei pra vocês, né, que eu fui fazer curso de personal organizer. Eu. Gente, acho que por mim eu vivi estudando e fazendo curso, aulas e. Sei lá, eu sou interessada por tudo. Eu sou louca pra fazer um curso de marcenaria, gente. E de elétrica também. Nossa, como eu queria aprender a fazer essas coisas de pedreiro, marceneiro. Enfim, vamos lá. Eu frequentei. Ai, gente, isso aqui é polêmico.
Isso aqui eu tenho bastante dificuldade de falar, porque eu não sei como falar isso. E rola preconceito, tá? Provavelmente algumas pessoas vão ter algum preconceito contra isso. E eu não sei explicar. Vou contar pra vocês. Eu fiz parte de uma escola de filosofia com vieses paranormais. Coisas assim, eu não sei direito como explicar isso, mas era uma escola que falava sobre filosofia de vida, sobre a sociedade, comportamento social, tentando entender os comportamentos do ser humano, pregava muito a bondade, respeito, reciprocidade, empatia, isso sempre estava presente. Inclusive, eles seguiam muito ensinamentos de Jesus, mas eles também usavam exemplos budistas. Então, assim, tudo sempre estava atrelado a coisas do bem, tá? Só para deixar isso claro. Contudo, eles acreditavam muito na nossa capacidade cerebral. E eles pregavam que nós, seres humanos, não usamos nosso cérebro com todo o potencial e que se a gente desbloqueasse áreas cerebrais, a gente conseguiria fazer mais coisas, ficar mais sensíveis a mais coisas. Eu sei que eu tô falando de um jeito um pouco estranho. Até acho que meu sotaque tá mudando, porque eu tô tentando escolher bem as palavras. Mas que a gente conseguiria atingir níveis cerebrais diferentes e, de repente, conseguir métodos de telepatia, clarividência e entre outras coisas, telecinese, bilocação, levitação e assim vai, tá? E, gente, eu frequentei essa escola, meus pais foram para essa escola quando eu tinha 10 anos e eu passei só minha infância e minha adolescência inteira lá. Então eu fiz alguns cursos e depois eu saí dessa escola e fui para outras similares. E fiz mais cursos e, enfim, eu tenho hoje algumas opiniões sobre isso. Inclusive, acho que uma das escolas que eu frequentei agia como se fosse seita e fazia assim lavagem cerebral, tá? Enfim, eu posso dizer que tem coisas que eu acredito muito, tem coisas que eu não acredito nada, tem coisas que é charlatanismo, tem coisas que faz sentido, que vale a reflexão, enfim. É isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Eu não frequento mais, eu saí, para mim na minha vida não tá mais fazendo sentido pertencer a esses lugares, mas eu sou muito grata porque eu aprendi muito ali. Eu conheci meu marido lá e isso, assim, como eu passei boa parte da minha infância e da minha adolescência nesse lugar, até a vida adulta eu frequentei esses lugares. Eu só posso dizer que eu sou quem eu sou hoje porque eu tive alguma base lá também, além da educação que os meus pais me deram. Os meus amigos, os meus maiores amigos são de lá e eu só tenho a agradecer. Mas agora, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu sei que dá pra fazer, o que eu já experimentei de verdade, eu não vou tocar nesse vídeo, eu não vou comentar aqui. E eu sei que isso talvez atinja a crença de algumas pessoas, e é por isso que eu acho que isso é um assunto um pouco delicado. Então eu não queria entrar mais nele aqui. Enfim, mas é isso. Gente, eu sempre quis casar. Eu falava que se eu não tivesse um namorado, eu ia casar sozinha. Porque eu sempre quis casar, eu sempre quis a cerimônia, eu sempre quis me vestir de noiva, eu sempre quis. E agora eu quero renovar votos e tudo mais, porque eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso. E pra mim, era a realização de um sonho. Se você não tem essa vontade de casar, de festa, assim, cerimônia e tudo mais, não gaste dinheiro com isso. É a realização de um sonho. E, e era uma vontade muito grande minha desde muito pequena. 10, gente. Tô no 10 ainda, que eu falo bastante, esse vídeo vai ficar enorme. Quando eu tinha 16 anos... Ai, gente, é que eu escrevi ontem essas coisas, eu não consegui gravar pra vocês, então eu tô aqui lendo e tô relembrando já tinha esquecido. Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi uma carta pro meu marido dizendo que a gente ia engravidar de gêmeos.
Eu preciso achar essa carta pra ler. Eu lembro que tinha até os nomes, que era um casal. Inclusive, era um casal. Eu lembro que um dos nomes era Bernardo e o outro nome era Raíssa. O Bernardo existiu. A Raíssa não existiu. Mas eu escrevi uma carta com 16 anos falando que a gente teria gêmeos. É muito surreal isso, gente. Enfim. Ai, esse fato não tenho como não contar pra vocês, porque se um dia eu falar assim, adivinha no que eu tô pensando, pode dizer isso, porque sempre vai ser isso. É batata frita. Eu sou louca, eu sou alucinada por batata frita. Eu já fui parar no pronto-socorro porque eu comi muita batata frita. Eu fui num bar e eles serviram de, sabe, porção de batata. E eu falei, gente, é muito pecado desperdiçar batata frita, eu vou comer tudo. Ninguém mais estava aguentando, a gente já tinha comido muita batata frita. Eu falei, eu não vou desperdiçar, eu vou comer. E eu comi, gente, eu comi, eu passei muito mal. No dia seguinte eu fui trabalhar, só que eu fui trabalhar passando muito mal. Aí eu comecei a vomitar, desculpa, gente, contar assim. E nada segurava. E aí eu fui pro ambulatório do pronto-socorro, da empresa, e me deram Dramin e não segurava. E eu tive que ir pro pronto-socorro tomar soro na veia. E depois que terminou, que meu corpo limpou, o médico falou, foi alguma coisa que você comeu. E aí eu pensei, batata frita. 12º, eu fui vegetariana por 6 anos. Eu tenho realmente uma coisa com os animais, eu tenho muita dor. E eu fui vegetariana por 6 anos. Eu tenho um fraco por hambúrguer. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. E eu não aguentei ficar tanto tempo sem comer carne. Mas não só pelo gosto, porque eu, na verdade, eu nem gosto muito de carne. A maioria das carnes eu não gosto do sabor. Mas eu fiquei 6 anos, principalmente por causa dos bichos. Só que eu cheguei numa conclusão minha, tá, gente? Minha conclusão. Eu tava me sentindo mal em só parar de comer carne. Eu pensei que não fazia sentido eu continuar tomando leite, porque a vaca que dá leite também tá sendo explorada, também tá sendo agredida. Tô falando na visão dos bichos, tá, gente? E aí, esse exemplo, por exemplo, do leite. E eu não consigo parar de tomar leite. Eu não vou ser hipócrita. Eu tenho dó da vaca, sim. Mas nessas horas... Ai, gente, é muito triste falar isso, mas o meu estômago e minha cabeça acaba querendo leite. E eu faço isso e sim, eu exploro a vaquinha dessa forma. Tipo, leite condensado. Eu não sei viver sem leite condensado. Eu não sei, eu teria que fazer um processo mental pra conseguir ser vegana e não vegetariana. Porque a exploração animal, gente, às vezes eu penso que a morte do bicho é menos pior do que a exploração dele. Por exemplo, a vaquinha que fica lá dando leite. Ela sofre, racha a tetinha dela, sangra, infecciona, o bezerrinho deixa de consumir o leitinho dele, às vezes ele é privado disso. Às vezes a morte da vaca é menos pior do que a exploração nesse sentido. Então, eu cheguei na conclusão de que não faz sentido eu ser vegetariana e não comer carne, porque o animal está sendo morto, uma vez que eu como outras coisas animais e não me importo com isso. Então, eu entendi que se um dia eu parar de comer carne de novo, eu viro vegana. Eu paro de comer qualquer tipo de carne ou de qualquer coisa, usar qualquer coisa que tenha animal envolvido. Paro com tudo, porque na minha cabeça não estava fazendo muito sentido eu parar só uma coisa. Eu sei que tem gente que vai falar, mas se você parar de comer carne, você já ajuda, já é um percentual a menos. Eu entendo isso, gente, mas aí eu entendo que em números faz diferença, mas no meu psicológico não faz. Eu continuo me sentindo culpada por usar outras coisas de animais também. Então, eu cheguei numa conclusão que vai me deixar confortável comigo mesma de ou é tudo ou é nada. Então eu voltei a comer carne, sim. E talvez um dia eu me sinta preparada para ser uma pessoa vegana e ter um estilo de vida vegano. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas enfim.
Talvez seja contraditório também. Gente, eu odeio cozinhar. Eu odeio cozinhar, gente. Eu sei que às vezes vocês até me pedem vídeo cozinhando. Pra mim é difícil, porque eu não gosto de ir pra cozinha fazer comida. Então aqui em casa, basicamente, quem faz comida é o Gabriel. E quando não dá tempo, aí eu vou pra cozinha, muito a contragosto. E acabo fazendo a comida, porque a gente precisa comer, mas eu não gosto de cozinhar. Eu prestei vestibular pra artes cênicas, gente. Pra quem não sabe, eu sou advogada, eu me formei em direito, mas eu prestei vestibular pra artes cênicas. Quando eu tinha 17 anos, eu não sabia o que fazer. Eu fazia teatro e eu amava o teatro, e eu decidi que eu queria ser atriz. Simples assim. E eu prestei vestibular para artes cênicas, passei e fiz a matrícula na faculdade. E aí minha mãe falou assim: você vai viver de quê? Porque meus pais não tinham condição de me bancar. E eu tinha. Eu tinha que estudar de dia, porque a faculdade era muito longe, não dava para estudar naquela universidade à noite. Só que aí, como que eu ia trabalhar? Enfim, e aí eu não cursei. Eu me matriculei e no primeiro dia de aula já eu pedi a restituição da matrícula e tal, e me desinscrevi do curso. Mas é isso. Eu queria ser médica, e agora, juntando esse fato, é o 15º ainda. Eu queria ser médica, eu quis ser médica por toda a minha vida, desde quando eu era muito criança. Às vezes eu pensava que eu queria ser outra coisa, sabe? Mas acho que era mais coisa de criança, no fundo eu queria ser médica. E quando eu tava com a ficha do vestibular na mão e eu não sabia o que fazer, né, se eu ia realmente fazer artes cênicas ou não, eu pensei em ir para a área da saúde, mas eu tive um pesadelo e eu sonhei com uma pessoa bem, num estado bem grave, assim, e eu não tive condição de ajudar. Eu vi a pessoa gritando por ajuda, sofrendo, e, e no meu sonho, eu vendo tudo aquilo, eu abri uma porta e saí correndo, e eu não ajudei. E eu interpretei isso como um sinal, porque eu tava com a ficha de vestibular na mão para preencher. Então eu falei, eu não vou mexer com nada que tenha sangue no meio, que tenha essas questões de... Eu falei, eu não tô preparada para isso, acho que foi um sinal. E aí eu fui fazer direito, né, depois. Foi no mesmo ano, tá, gente? Mas aí eu decidi fazer direito. Eu... Ai, é verdade, Ai, gente, a pessoa é muito maluca. Eu tô concordando com o que eu mesma escrevi. Imagina se eu não concordasse. Aí sim vocês podiam me internar. Eu adoro fazer serviço de homem. Eu não gosto nem de classificar assim. Eu amo, como eu disse, eu amo marcenaria, eu amo serviço de pedreiro, eu amo serviço de montagem. Eu amo. Lá no meu apartamento, pra quem não sabe, tem aqui o tour pelo apartamento, que era onde eu morava antigamente. Eu que fiz quase tudo. Eu desenhei o projeto da cozinha, a gente não teve ajuda de arquiteto. Eu fiz toda a parte de desenho, de iluminação, de tudo. Foi bem difícil porque eu não tinha conhecimento nenhum. Aprendi a fazer parte elétrica e eu praticamente fiz a instalação da casa, porque os eletricistas que eu contratava sempre eram ruins e sempre dava errado. Eu que tive que pintar tudo, porque o pintor também fez um trabalho bem ruim. Eu que pus papel de parede naquele apartamento inteiro. Eu fiz muita coisa e fui aprendendo a fazer essas coisas. Aqui nessa casa eu montei praticamente todos os móveis, instalei alguns móveis também. Meu marido me ajudou, meu sogro me ajudou, mas a maioria quem fez fui eu. E eu gosto, gente. Eu gosto de consertar coisa, de arrumar coisa, de mexer com essas coisas. Enfim, eu adoro. Falando, né, em coisas de homem, que não acho que seja, porque eu tenho bastante capacidade e faço bem essas coisas. Modéstia à parte, tá, gente? Agora a humildade foi ótimo. Eu também amo carro. Eu não entendo de carro, gente. Eu não sei consertar carro. Eu acho que eu nunca nem troquei um pneu na minha vida. Não sei fazer isso. Mas eu amo carro. E não carro antigo, igual vocês viram naquele vídeo que a gente foi visitar. Eu gosto de carro. Carrão. Meu sonho era ter
Porsche. Ai, como eu queria, gente, sério. Eu acho que se eu tivesse muita grana, assim, tipo, você ganhou 400 mil. E eu falasse, eu vou comprar um apartamento com esse dinheiro. Não, eu acho que eu ia querer um carro. Obviamente, o meu racional não ia deixar eu gastar esse dinheiro. Provavelmente eu ia aplicar e investir em alguma coisa pra ele não acabar. Mas eu ia ter muita vontade de comprar um carrão. Eu amo. Eu já tive um cavalo. Quando eu ia pra Minas, lá tinha uma égua e eu ganhei um cavalo. Gente, era a coisa mais linda. Eu amo cavalo, é meu animal preferido e meu sonho era ter cavalos. Meu sonho era poder morar num aras, assim, ter vários bichos e cavalo o dia inteiro. Eu amo cavalo. E eu também amo cheiros gostosos. É um pouco estranho falar sobre isso, mas eu amo cheirar, eu amo perfume, eu amo gente cheirosa, eu amo quando a pessoa passa e deixa aquele rastro com cheiro. Eu não gosto de cheiro forte, eu gosto de cheiro gostoso, cheiro de banho, cheiro de casa limpa. Eu tenho mania de cheirar as coisas, sabe? Eu gosto muito de cheiros, os cheiros deixam minha parte sensorial bem aguçada, assim, não sei, me traz sensação de conforto. Não sei, eu gosto muito. Gente, esse vídeo tá muito grande, então eu vou dividir ele em duas partes. Amanhã sai o resto. Fica aqui comigo e assiste a continuação desse vídeo depois, porque eu tô falando mais do que não sei o que. É isso, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha, comenta e vamos pro próximo vídeo amanhã.